Narrado por Lucas, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 4, verso 29. Lucas, capítulo 4, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Amém? Simples assim. O que estava edificado no alto do monte? A cidade. Que cidade? A cidade aonde Jesus nasceu. A cidade da onde o povo, onde ele pertencia, ou seja, a sua casa, Nazaré. E o que queriam fazer lá de cima? Jogar Jesus para baixo do penhasco. Muitas pessoas vivem fazendo isso na sua vida. Muitas. Nós podemos começar de um jeito bem simplesinho. Muitos colocam desculpas de falta de milagres em sua vida, quando na realidade não se aproximam de Deus, porque sabem que precisariam mudar a maneira de viver para ficar perto dele. O que eu estou falando aqui? Milagre. Eu acredito que todos nós precisamos de milagres. Eu preciso de um para viver, amado. E preciso de tantos outros para continuar a seguir adiante. Eu não sei você. Eu não sei se Deus tem feito milagre na tua vida. Eu não sei se Deus vai fazer mais milagre, se Ele ainda não fez. Mas eu quero falar um pouquinho de milagre nessa noite. Eu quero falar de coisas que o pessoal está esquecendo. Milagre não é uma coisa do passado, gente. Eu vejo as pessoas falarem em milagres como se fosse uma coisa da época dos dinossauros. Milagre pode acontecer nesse exato momento, neste lugar, em nosso meio, na vida de alguém. Eu venho à casa de oração esperando por um milagre de Deus. E ele só vai acontecer em nome de Jesus. Não tem outro caminho. É em nome de Jesus Cristo de Nazaré que as coisas acontecem na presença de Deus e dos homens também. Aqui a narrativa, para a gente não ficar sem a escada, só com o pincel pintando a parede lá no alto, que Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, que durou 3 anos, dos 30 aos 33, foi interrompido para que nós pudéssemos ter a chance da salvação pela graça, ou seja, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele morreu pelos meus e pelos teus pecados, pelos pecados de toda a humanidade que está ali. Ele morreu pelo pecado de todo mundo, mas nem todo mundo aceita a morte de Jesus. Não é que eles não queriam que ele morresse, não querem se arrepender dos seus pecados. Só aceita a morte de Cristo na cruz do Calvário aquele que verdadeiramente se arrepende e muda o seu jeito de viver para poder ficar pertinho de Cristo. Às vezes as pessoas ficam olhando e dizem: mas pastor, às vezes você pega pesado. Fulano não vai mais para a igreja porque o senhor falou alguma coisa e ele não gostou, não vem mais. Querido, eu só falo disso. Se alguém não gostar disso,
eu tenho uma caixinha de promessa para essas pessoas. Não é aquela que todo mundo conhece, é a outra que ainda não inventaram. Aquela onde está escrito que aquele que não aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, pedir perdão pelos seus pecados e andar segundo a vontade de Deus, vai para o inferno. Essa é a outra caixinha de promessa. E aqui nós estamos falando agora de Jesus Cristo que volta à sua cidade, volta para os seus parentes, volta para a sua casa, e ele vai lá e quer fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Alguém quer ouvir a palavra de Deus? Bom, quem está em casa assistindo, não precisa nem dizer nada. Você que veio para a igreja também, não precisa nem falar nada. Você quer ouvir a palavra de Deus. Senão você não viria à casa de oração. Porque é ouvindo a palavra de Deus que Deus vai trabalhar em vossa vida. É ouvindo a palavra de Deus e mais algumas coisas que os milagres acontecem. Então você vai pensando no milagre que você precisa. Você vai pensando naquilo que você está pedindo para Deus de verdade. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso pela palavra de Deus. Porque milagre para mim é coisa atual, nova. Já teve no passado, já teve há instantes atrás, mas vai ter de novo daqui a pouquinho. Milagre é sempre coisa nova para mim e para você, amado. Tem que ser também. E vou te adiantar, milagre não é uma vez só que Deus faz na vida da pessoa não, tá? Ele faz quantas vezes Ele quiser. Se Ele quer faz uma, se Ele quer Ele faz milhares. Ele é o dono do milagre. É isso que nós temos que entender. Jesus Cristo vai e prega, e as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam a palavra que Jesus Cristo está pregando. Elas ficam tão bravas, mas tão iradas, porque Ele chamou a atenção delas. Olha, vocês estão indo no caminho contrário à vontade de Deus, se voltem para esse lado de cá, sigam este caminho e Deus vai se agradar de vocês e vai abençoar a vossa vida, vai tornar a vida de vocês próspera. Só que o mundo de hoje também transformou esse negócio de prosperidade. Amado, já preguei aqui. Sei que tem gente nova vindo para a igreja sempre. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade não é finança, amado. É muito mais. Ser próspero quer dizer ser próspero na família, ser próspero em saúde, ser próspero em finanças também. Ou seja, ser próspero para Deus é te dar abundância em todas as coisas, mas ter abundância e não parar só naquilo. Cada vez Deus vai acrescentando mais e mais. Então aí é ser próspero pela palavra de Deus. E eu vejo as pessoas rotulando prosperidade como que se fosse só financeira. Há um grande engano nisso. Tem a prosperidade financeira, sim, mas essa eu deixo para outras pessoas pregarem. Eu me interesso por aquela que está aqui, ó, em todas as áreas da vida. Porque eu não acredito que alguém vai querer só o dinheiro e deixar a prosperidade espiritual de lado. Se nós não fizermos crescer a parte espiritual, a gente não vai para a salvação em nome de Jesus. Porque Deus, você não conhece Ele na carne, você conhece Ele em espírito. Porque Deus é espírito, amado. E eles não aceitaram a correção de Jesus Cristo e empurraram Ele para cima do monte para jogar Ele penhasco abaixo. E Jesus deu no pé. Então, eu não me queixo quando as pessoas não aceitam a palavra de Deus. Não quiseram ouvir nem da própria boca de Jesus Cristo. E hoje eu venho aqui porque eu preciso de Deus. E você? Eu quero começar a pregar, eu sei que tem gente assistindo, eu quero começar a pregar, mas tem confusão em certas cabecinhas. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ele nos dá um discernimento. E Ele nos dá uma direção, e eu estou aqui tentando entender qual é a bagunça que está na tua cabecinha aí. Sim, que nós não estamos aqui pregando para quem está lá fora.
Nós estamos pregando para quem quer ouvir e para quem está ouvindo. Mas tem uns negócios esquisitos girando dentro de algumas cabecinhas, alguns pensamentos, que estão te confundindo. Estão deixando você meio perdido. Bom, isso nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu me obrigo a abrir um parênteses aqui e repreender em nome de Jesus Cristo de Nazaré esse espírito de confusão da tua vida. Eu repreendo esse espírito da dúvida da tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo, digo sai para a honra e glória do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Assim seja, mente livre. Amém. Tem uma passagem de João, no capítulo 3, verso 19 e 20, que diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas ou reveladas as suas obras que são más. Isso aqui na terra vai funcionar. Quando chegar na presença de Deus, toda obra será revelada. Não adianta o homem fugir de Deus. A gente pode fugir de todos os lugares. E Deus me faz pensar aqui que vai ter gente que vai ser buscada pelo anzol se fugir. Ele disse, tem aquela passagem na Bíblia que diz que Deus bota o anzol na narina e vai puxar. Tem gente escolhida ouvindo essa palavra, e eu aconselho a ficar firme na presença de Jesus, a aguentar o vento, aguentar a tempestade, porque ela vai passar, porque eu não quero estar no teu coro se Jesus for te buscar com o anjo pela narina. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em parar, muda de ideia, porque tudo que está debaixo do tapete ou está no escuro, as luzes de Deus vão revelar. Vamos à palavra. Alguns fatores ou motivos para não ver milagres. Sai um glória aí. E olha que eu vou falar em não ver milagre. Não ver. Alguns motivos para não ver milagre. Depois nós vamos falar para ver os milagres. Motivos para não ver milagres. Incredulidade. É o que aconteceu com esse povo. Mateus também narra. É o que aconteceu com esse povo. Eles foram incrédulos quanto ao que Jesus pregava. Eles foram incrédulos quanto à vontade de Deus para a vida deles. Então, quando a gente vai a um lugar e a gente não acredita, amado, em vão se vai. Você precisa de um milagre? Se você não crê, você não vai receber. É um dos motivos de não receber o milagre. Existem coisas no mundo espiritual que a gente só vai entender através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não entende. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Deus, eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando da Trindade de Deus. Eu estou falando de milagres. Eu vejo gente falar de milagres como uma coisa do passado. Eu já vejo o milagre como uma coisa sempre nova a cada instante na nossa vida. Porque a minha vida já é um milagre a cada segundo que eu respiro. Não sei a tua, mas isso é tudo graças a Jesus Cristo. Então, eu vejo gente que vem à igreja há mais de 30 anos, porque a igreja já tem mais de 30 anos. Eu não vi ver os 30 anos. É 20 e poucos que eu sou convertido nesta casa de oração. Mas eu vejo pessoas que
vivem dentro da igreja ou viveram na igreja e não veem muitos milagres na sua vida. A incredulidade atrapalha, meu irmão e minha irmã. Se você não crê, você vai dessa para melhor ou para pior, sem ver um milagre ou mais milagres de Deus na tua vida. Porque um outro motivo que afasta os milagres da minha vida e da tua vida é a murmuração. Reclamar de Deus, reclamar da vida, reclamar das coisas que Deus fez, que Deus criou, é murmurar. A murmuração te afasta da presença de Deus. E a murmuração te afastando da presença de Deus, o milagre não vem. É sim, amado. Aqui é no sul, mas dá para falar quase que nem o nordestino. É sim, meu amado. É sim. Eu fico olhando para a igreja, hoje estou pregando, e eu sei que tem milagre vindo, eu sei que Deus tem um céu cheio de milagres para a vida do ser humano, mas é raro encontrar as pessoas que querem o milagre, porque está faltando crer. Sim, falta crer. Se murmura, então não se crê. A partir do momento que você murmurou, deu. E eu acredito que em nosso meio Deus está enviando pessoas que vão ter experiências na área espiritual com Ele, tremenda. Os demônios que estão aí podem pular, não nem aí. A hora que Deus disser passa régua, foi tudo. Aí é com Deus. Porque Ele vai olhar onde é que está a nossa fé, onde é que está a nossa crença. Se nós estamos reclamando, do que nós reclamamos? Uma coisa é reclamar do capeta, outra coisa é reclamar de Deus. O povo está esquisito. Se a gente contar umas histórias aqui, vai ter gente que vai dizer, não é verdade, não vai crer. Tem gente que vai dizer, vai murmurar, mas só o pastor. Não, é para todos, é para mim e para você. Começo do culto aí, estava pedindo para o Espírito Santo uma linha, não é aquelas linhas de passe, tá? É uma linha para pregação. Porque às vezes a gente tem uma palavra, Deus trata comigo de um jeito, com cada pregador, com cada pessoa de um jeito. Mas eu vim para a igreja com uma palavrinha, milagre. Milagre. Eu vim aqui para falar de milagre. Eu tenho uma linha, tenho que ir pelo milagre. Mas o milagre, o que é um milagre? O milagre é quando uma coisa que não existe, que não tem jeito do homem fazer acontecer. Vou dar um exemplo, uma cura. Existe o câncer, está desenganado pelos médicos, ou pode ser outra doença também. Não tem mais jeito, está desenganado, a pessoa está desenganada. Fisicamente, materialmente, cientificamente, não tem mais jeito para aquela pessoa. Do nada não. Através de Jesus Cristo, com certos requisitos, aquele câncer sai da vida da pessoa. A pessoa volta a ser uma pessoa saudável, sem ninguém ter feito nada na vida dela, a não ser no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o mundo espiritual muda o mundo físico. Se o teu espírito está abatido, o teu corpo também vai ficar abatido. O que eu posso falar da tua alma, então, que vai sofrer? Se você não tratar a tua área espiritual, o teu material, o teu carnal, o teu corpo, o teu físico vai para o espaço também. Aí eu tenho que falar algumas coisas, que é para ficar arrepiado. O Espírito Santo me lembrou de uma passagem, onde eu tenho a minha empresa, e quando comprei aquilo lá foi complicado para expulsar tudo que tinha de lá. Eu não sei quem estava lá antes, o que fazia, o que deixava de fazer, mas eu sei que foram muitas orações. E de um dos lados da minha empresa tem uma baita de uma muralha de pedra,
bem grande, porque o outro terreno do lado é mais elevado. Tem um muralhão de pedra. E eu nunca me esqueço que um dia, orando, de olhos abertos, com a mão levantada em nome de Jesus, e o sangue dele nos protegendo, aquele muro de pedra parecia o mar, de tanto que se mexia. Ele fazia ondas. Ondas. Eu não estou falando de uma taipa, eu estou falando de uma muralha. A muralha se mexia toda. Você que estava comigo, Juliana? E tinha mais um irmão, não me lembro, mas eu e o Juliano, nós estávamos, sempre tem uma testemunha porque Deus manda. E esses dias ele tinha me lembrado, ele disse, a muralha, pastor, quando nós fomos orar lá atrás, a muralha se mexia como se fosse um mar. Mundo espiritual mexendo no mundo físico, mexendo na matéria. É milagre isso? Eu não sei. Tenta você fazer as pedras se mexer. Basta crer, Jesus disse. Você crê, você manda um monte sai daqui, o monte vai para lá. Se houver necessidade, acontece. Nas mesmas épocas, orando dentro da empresa, no prédio para lá de cima, que são 2. Normalmente você vem lá, você conhece o da frente, mas tem o outro atrás, que é onde eu trabalho, tem a minha empresa. De joelhos no chão, orando, repreendendo os demônios, pedindo para Deus mandar embora o mal que estava naquele lugar, porque o mal trancava os negócios, a gente não conseguia fazer venda, quando fazia era lucro espremido na época, quando conseguia fazer, se fazia uma boa, era um parto de jegue, vamos dizer assim, para poder receber, quando recebesse ainda. E eu sei que numa daquelas orações deu um estouro, ajoelhado, piso de concreto, na rocha, eu voei para cima uns 15 centímetros, amados, que eu sentia bangornada nos meus joelhos, e não tinha ninguém ali, me tocando, tinha os irmãos em volta orando, e eu vejo pessoas que não creem nisso, eu vejo pessoas que estão se esquecendo desses detalhes, porque o diabo está quietinho, entre aspas, ele não está quieto, ele está trabalhando, mas ele está deixando que as pessoas esqueçam que ele existe. Você está precisando de um milagre financeiro? Primeiro tem que expulsar o demônio que está fechando a porta da bênção para você. Você precisa de uma cura? Você tem que orar para Deus mandar embora o espírito mal de enfermidade que se abateu sobre a tua vida. Você está precisando de um milagre para ter tua casa reconstruída, tua família restaurada. Começa a acreditar em Deus e pedir para Ele restaurar. Porque se formos lá se vai lá você, nós só vamos quebrar o resto que ainda não está quebrado. Mas se Deus entrar lá, Ele faz o milagre. Ele restaura, Ele ajeita, Ele cura, Ele sara. E é tudo no nome de Jesus. O que é isso, pastor? Milagre. Quando ninguém consegue mais fazer nada, quando ninguém mais dá conta do recado, você lembrar de Deus e dizer, Deus, eu estou precisando de um milagre. Eu preciso disso. E aquilo que a gente está pedindo se torna visível ao olho humano. Se torna palpável. Palpável. Espírito Santo está me lembrando aqui. Você já viu um prédio de 1.350 metros arredondando cair do céu? Você acha que eu vivo da obra? Não, eu tenho minha empresa. Deus me abençoa para isso. E os demônios estão impedidos de ir lá em nome de Jesus. Tiro toda a autoridade que está nas mãos deles. Não tem autoridade sobre a minha empresa, pelo sangue do Cordeiro. Eu, por simplesmente acreditar, confiar, esperar, Deus colocou nas minhas mãos um prédio de 1.300 metros quadrados, que é onde eu tenho minha empresa.
e eu vivo do sustento dela. Foi Deus que deu. É óbvio que eu dei o meu pequenininho de 450 metros no rolo. Eu fiz uma troca porque Deus entrou na minha vida. Eu dei um prédio de 450 metros em troca de um de 1.300, numa área mais valorizada ainda. E junto veio o valor de troco do prédio de 1.350 metros. Quando vocês entram no centro de eventos da igreja, é do pastor e da família do pastor. Não é da igreja lá. É o pastor que deixou as portas abertas para que os irmãos tivessem um lugar de fazer festa, lugar de fazer um culto diferente. Porque eu acredito que assim eu agrado a Deus. E aquilo lá, quando vocês forem lá e botarem um pé lá dentro, diga, eu botei o pé e estou pisando num milagre de Deus na terra. Se alguém duvida, é só ir lá e pisar, aquilo existe. Estou falando que Deus quer fazer milagres, mas a incredulidade, a murmuração, não estão deixando. O ego. Eu vou orar e vai acontecer. Não vai acontecer nada com esse pensamento. Eu não faço nada. Quem faz é Jesus. Eu não sou ninguém, Ele é Deus. Eu não quero, mas se Ele quer, acontece. Portas que estão trancadas, negócios trancados, casos na justiça que estão parados. Em nome de Jesus, portas abertas. E os casos na justiça retirados das mãos dos filhos de Satanás. Processos vão andar para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. Porque andar um processo com justiça nesse país é milagre. Mas nós ainda acreditamos em Deus, não acreditamos? Amados. Se pregar a respeito de acreditar, já deixa você com comichão ali ao contrário do que devia ser. Se já deixa você amarrado na cadeira. Se já deixa você ali incomodado no banco que você... Porque tem gente incomodada aqui dentro, acredita? Espiritualmente. Se diz, não, mas eu digo sim, sim. Você imagina então para cair um milagre? Para vir um milagre na nossa vida? Você não precisa do milagre? Eu preciso de um monte. Eu preciso de um monte de milagres. Mas então, pastor, quando é que acontecem os milagres? Quando nós temos fé. Consegue um glória que virou a página agora? O glória é para Jesus, tá? Não é para mim. Alguns fatores que impulsionam milagres. A nossa fé. Você tem fé agora suficiente para que Deus olhe para você e dê aquilo que você está pedindo? Você tem verdadeiramente fé agora que Deus pode restaurar a tua família? Você tem fé que Deus pode curar? Você tem fé que Deus pode fazer alguém levantar como fez com aquele exército de ossos secos? Eu tenho fé. Você tem? Então tá. Não preciso falar de mais nada de fé. Você tem fé. Você está acreditando que é hoje o dia que Deus vai virar a página da tua vida e um milagre vai acontecer. É hoje que virou a página. É hoje que vem milagre novo. Mas pastor, eu tive um milagre ontem, Deus tem outro para você hoje. Deus tem milagre novo hoje. Amado, nós não somos abençoados por Deus para ficar parado. Nós somos abençoados para Deus para seguir adiante. E Ele mesmo sabe que para seguir adiante nós vamos precisar de mais milagres.
Quando eu penso naquela muralha, não me sai do pensamento aquela muralha mexendo. Eu fico pensando o que Deus não deve ter feito nas muralhas de Jericó. Eu fico imaginando que só com o barulho lá de fora e tudo aquilo ruiu, eu fico imaginando o que Deus deve ter feito lá. Eu fico imaginando o que Deus vai fazer nas tranqueiras que Satanás lançou por sobre a tua vida, que não deixa você ir para frente, que não deixa você ser, segundo a palavra de Deus, uma pessoa próspera em todas as áreas, espiritual e material, e em sentido de salvação. Que um milagre aconteça em nossas vidas, e todas as muralhas de Satanás, todas as barreiras, todas as armadilhas sejam destruídas agora, em nome de Jesus, para que o milagre de Cristo apareça e seja visível em nossas vidas, pela transformação do nosso corpo e da nossa mente, segundo a palavra de Deus. Porque quando o nosso espiritual muda, o material também é transformado para a glória de Deus. A nossa fé está escancarada. E a nossa obediência tem que ser igual. A nossa fé, a nossa obediência impulsionam os milagres a acontecerem na nossa vida. Não é obediência a homem, não é obediência a isso, aquilo. É obediência a Deus. Ser rapidinho. Entregar-se a Deus. Se você se entrega a Deus, é um grande motivo de um milagre acontecer na tua vida, porque a palavra de Deus diz que Deus gosta de um coração contrito, ou seja, Deus gosta de um coração que se despedaça na presença dEle. Quando a gente era jovem, e tem os jovens que ainda não chegaram lá, mas vamos por esse caminho. Primeira namorada, que dor no coração, quem perdeu, meu Deus, o que é isso que arde? Tá, e para Deus? Não arde? O coração não arde quando você fala com Deus? O coração não dói quando você sente a presença de Deus? O teu corpo fica igual, então, quando você fala com... Se o teu corpo fica igual quando você diz que fala com Deus, você não está falando com Deus. Não tem como falar com Deus e ficar igual. Você pode estar jogando palavras ao vento. Eu estou falando de milagre. Eu estou falando de acontecer coisa grande na minha e na tua vida nesta noite. E isso está sendo anotado. Isso está sendo escrito. Isso um dia será falado. Eu estou falando de coisa grande que está para acontecer na nossa vida. Mas nós temos que ter fé, ser obedientes a Deus, e nós temos que se entregar a Ele. Se a gente não se entrega ao Evangelho, a gente vai querer que aconteça o que do Evangelho na nossa vida? Se a gente foge da luz, como é que a luz vai brilhar em nós? Senhor, eu quero estar no holofote, meu Deus, quero estar no holofote, meu Deus. Mas a gente foge da luz, a gente foge aquela luz eu não quero, a gente vai procurar outra aqui no fundo, ó. Mas aquela luz que é Jesus, eu vou ficar meio longinho. Não tem milagre sem Jesus. A Bíblia diz que Satanás também faz os seus milagres, mas ele é enganador, e depois ele vem cobrar conta. Jesus Cristo não cobra nada. O que eu estou te oferecendo aqui, em terra de gringo como é a nossa, é motivo de festa. Em terra de gringo a palavra grátis soa bonito. E é grátis o que Deus dá para mim e para você. Ele é de graça e é a graça. Deus quer te restaurar, Deus quer te levantar, Deus quer te ajudar, Deus quer fazer um milagre. E você está pedindo, mas se você tem que pedir com todas as coisas, alguns fatores é que tem que ver se o milagre vai ter propósito de Deus. Agora eu entendi por que ele me falou para falar do prédio. Deus tinha um plano e tinha propósitos dele. Lá está aberto para a palavra, lá está aberto para a igreja. Ele fez o milagre, aquele prédio veio na minha vida. Porque o propósito dele era ganhar almas lá dentro.
E a gente tem ganhado almas. A gente ganha alma. Onde é que elas estão, pastor? Elas estão numa outra igreja, elas estão ali, elas estão lá, elas estão espalhadas. Com os movimentos que quando era possível fazer, a gente fazia. 2 anos de pandemia, não tem como, né? Mas pessoas se converteram lá dentro e Deus tinha propósitos para isso. Deus ainda tem propósito. O milagre que você está pedindo, tem propósito de Deus? Tem um espacinho para Deus aí? Aquilo que você está pedindo vai ter um espacinho para Deus? Ou é simplesmente um milagre para você e depois esquece o resto? Estou aqui, pregando uma palavra que pode mudar vidas. Não é uma palavra que vai mexer com a tua emoção. Não é uma palavra, eu não estou preocupado em fazer você sorrir. Eu não estou preocupado em fazer você uma pessoa feliz para voltar à casa de Deus. Eu não estou preocupado em fazer você alguém que vem me dar tapinha nas costas depois do culto. Não esquece isso, eu não sou político. Sei fazer política, mas não sou político. Eu olho para você e eu estou vendo alguém que tem um grande potencial de receber um milagre de Cristo na sua vida. Coisas que homem nenhum pode te dar. Eu estou olhando daqui pelos olhos da fé e digo para você com toda a certeza que eu tenho pela palavra de Deus, que Deus vê em você potencial para derramar os seus milagres em nome de Jesus. Deus vê, é bíblico isso. Mas eu sempre viro o quadro, e nós temos fé, nós somos obedientes. Há propósito de Deus naquilo que nós estamos pedindo. Ou Deus vai nos abastecer, a gente vai ficar grandão, vai encher o ego e a gente vai esquecer. Até não terminar, não voltamos mais para Deus. Vamos ser que nem carro, né? Anda, só volta de novo para o posto de combustível quando precisa abastecer. Abastece, fica feliz, tanque cheio, vai de novo e roda pelo mundo. Está terminando a gasolina, tem que voltar lá. Não funciona assim com Deus. Ele tem misericórdia. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de milagre. Milagre. Alguém entrou nesta casa de oração e disse, eu preciso de um milagre antes de sair de casa, eu preciso que Deus faça isso, isso e isso na minha vida. Se alguém falou isso, só levanta o braço para cima agora. Em nome de Jesus, receba na tua vida o que você pediu. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela palavra de Deus. Você que veio com essa certeza, que procura obedecer a Deus e tem propósitos de Deus, o que você pediu, você vai receber esse milagre que homem nenhum pode te dar, mas Jesus Cristo de Nazaré intercede ao Pai e está te dando, e está te dizendo, usando alguém que está com o Espírito Santo para dizer, receba o milagre na tua vida em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar. Espírito Santo me lembrou uma coisa, eu recebi um milagre, e eu tive 2 anos de tribulação antes, né, da gente fechar o negócio lá, foram 2 anos terríveis, estava ruim, ficou pior. Você sabe aquela história do cara do meme que tem na internet, que diz que a coisa estava meio ruim, mandaram uma turma lá para mexer, para melhorar as coisas, mexeram, parecia que tinha ficado melhor, mas no fundo, olhando bem, ficou pior. Estava nessa situação, quanto mais mexia, pior ficava. Foi ficar firme para não estragar o que estava em volta, tomar a posição de cristão, e as coisas se resolveram no tempo de Deus. Deus tem milagre. Te lembra disso. Tem a salvação em nome de Jesus, mas Deus sabe a minha e a tua necessidade, e se a gente pedir como Jesus Cristo disse, peçam ao Pai em meu nome, e o que vocês pedirem, vocês vão receber, porque Ele vai dar sim.
Vocês muitas vezes não recebem porque vocês pedem da maneira errada. Mas hoje vocês pediram da maneira certa. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré que os milagres acontecem. Pastora,